a importância de aplicar o feedback para o crescimento do colaborador, para o crescimento da equipe, para o crescimento da empresa. Eu sou a Maria Martins, CEO da Sanville Contabilidade. Vamos trazer aqui então 5 técnicas que podem ser aplicadas. Existem técnicas que podem ser aplicadas de forma recorrente, dependendo da empresa, da necessidade da empresa, da organização. E existem técnicas que podem ser aplicadas de forma pontual, não precisam necessariamente ser recorrentes. A primeira técnica que vamos falar aqui é a técnica do método SBI, que é aquele feedback onde a gente precisa aplicar de forma pontual. Existiu alguma situação pontual que ocorreu com o colaborador, precisa ser aplicado no momento que ocorreu aquela situação. O líder ou o RH estratégico da empresa precisa estar neste momento para fazer a aplicação desse método de feedback, que é um feedback que trata a situação que ocorreu, seja uma situação de comportamento ou técnico. Mais habitual acontecer de comportamento. Então, teve um comportamento que precisa ser corrigido, o que precisa ser falado e melhorado, precisa ser aplicado o feedback. Por exemplo, o colaborador pode, no atendimento ao cliente, exagerar no tom de voz ou ser um pouco agressivo sem perceber. O líder precisa atuar com o feedback, pois isso pode impactar em toda a equipe. Esse é um exemplo que a gente pode trazer de um feedback pontual que precisa ser aplicado. Temos também a técnica de feedback sanduíche, que tem vantagens e desvantagens. Ele também é tratado como um feedback que precisa ser aplicado de forma pontual. É um feedback onde trazemos a estrutura realmente de um sanduíche, onde a gente trata o ponto positivo, porém no meio a gente traz ali como recheio pontos de melhorias e depois reforça o ponto positivo e a capacidade do colaborador fazer aquela determinada atividade. Vantagens e desvantagens desse feedback. Elogios é sempre bom, mas eles também precisam ser acompanhados aí no ponto de melhoria, porque as pessoas elas podem e tendem a estacionar ou a focar somente no elogio. Então ele precisa ser um feedback não usado sempre, seria de forma pontual, Pensar muito bem no nível da pessoa onde irá aplicar esse feedback e acompanhar o ponto de melhoria que foi tratado no feedback. Terceira técnica de feedback baseado em evidências. Essa técnica é usada, sim, de forma recorrente. Então aqui a gente já começa a trazer técnicas que você pode estruturar com disciplina a recorrência desses feedbacks que terão aos colaboradores. O feedback baseado em evidências, eles precisam estar alinhado com os líderes diretos do colaborador, onde teremos dados, fatos, tanto positivos como de melhorias e como negativos, também pode acontecer, e eles precisam ser trabalhados abrindo esses dados juntamente com o receptor do feedback. Então ele precisa estar em total comunicação com o líder direto, para trazer sim dados e fatos ocorridos neste período que tem a recorrência da aplicação do feedback. Temos a quarta técnica também, que é a escuta ativa e o feedback bidirecional. É um método de feedback onde o princípio básico é deixar um ambiente onde tenha-se a liberdade, o momento de cada um falar, tanto o aplicador como o receptor do feedback, onde se alinham muitas expectativas. Então é um feedback em forma, sim, de muita conversa, de escuta, então ouvir o receptor, ouvir o colaborador é muito importante. Também pode ser aplicado de forma recorrente, É importante ouvir, é importante alinhar as expectativas da empresa e do colaborador. Então, para isso, sempre no início, deixar um ambiente de liberdade para o colaborador falar tudo o que ele precisa e ambos terem equilíbrio na conversa e dialogar. Temos a quinta técnica, que é o feedback de orientação para o futuro. Esse feedback também pode ser aplicado de forma recorrente e é um feedback muito importante, pois ele trata de carreira, plano de carreira. Então, você precisa orientar o seu colaborador qual o futuro dele na sua empresa, Qual o futuro dele profissional, quais pontos eles precisam melhorar. Então, é um feedback que tem um foco em crescimento
desenvolvimento profissional, orientar o colaborador para o futuro na empresa, o futuro na profissão, o futuro no geral desse colaborador, que isso leva ao futuro, ao crescimento também do seu negócio. As duas coisas estão muito juntas, porque se o colaborador está em pleno crescimento e desenvolvimento, o seu negócio também vai estar em pleno crescimento e desenvolvimento. Então é um feedback que precisa acontecer, principalmente os colaboradores, onde o líder já enxerga crescimento profissional, um plano de carreira e outros cargos na empresa. Então é um feedback que precisa ter recorrência. Manter o ambiente livre para a comunicação, também muito importante. Deixar claro qual o caminho, a capacidade do colaborador para esse futuro, alinhar a expectativa de ambos e direcionando durante o caminho. Como eu falei, é um feedback recorrente que precisa ser acompanhado. Estas são as 5 técnicas de feedback que gostaríamos de trazer nesse vídeo. Algumas dicas para você começar o quanto antes. É muito importante iniciar, dar esse primeiro passo. Então estruture. É muito importante também ter o receptor do feedback, ter o aplicador e ter o avaliador. Nunca aplicar o feedback somente em 2 pessoas. Tentem também sempre engajar o RH estratégico nesses feedbacks. Faça histórico desses feedbacks numa gestão que você já tenha na sua empresa. Comece o quanto antes para o crescimento do seu negócio, para o crescimento profissional dos seus colaboradores, da sua equipe, que tudo vai dar certo. Pessoal, esse é o conteúdo que gostaríamos de trazer nesse vídeo. Se você gostou, dá um like e se inscreva no nosso canal e acompanhe também todos os vídeos que virão aí pela frente.